Bom dia, pessoal. Eh, Estamos aqui novamente para uma nova aula de química e hoje nós vamos estudar cinética química, tá? Só vou iniciar a apresentação aqui. Vou fazer novamente aquela essa forma que eu apareço na câmera porque eu acho legal. Eu acho que eu apareço, né? Não tenho certeza se eu apareço não, mas eu acho que eu apareço e eu acho que é um pouco mais legal assim para ficar mostrando os gestos, né? Vocês conseguem ver. Pelo menos eu gostei. Então tá, meu nome é Breno de Brito Pérez, meu e-mail é esse que está na tela e vamos começar a primeira aula. Bom, gente, hoje nós vamos falar de cinética química. O que é cinética química? Cinética química é basicamente o estudo da velocidade das reações, né? Isso é muito importante na indústria química, por quê? Porque a gente vive num mundo em que tempo é dinheiro, né? Sendo tempo dinheiro, a gente quer o quê? A gente quer produzir mais produto em menos tempo. Então, na maioria das vezes, empresas elas estudam como aumentar a velocidade de reações químicas, como eu posso otimizar essa reação, como eu posso melhorar essa reação, certo? E não só aumentar a velocidade da reação, a gente também estuda como diminuir a velocidade da reação. Muitas vezes você, por exemplo, quer que um material se oxide mais devagar, você quer diminuir a oxidação, você quer, digamos assim, quer que uma comida estrague mais vagarosamente, né? Por isso que a gente coloca ela na geladeira. Então, frequentemente a gente observa reações químicas ocorrendo a diferentes velocidades no nosso dia a dia. A queima de um combustível, por exemplo, gás de cozinha ou a vela, a queima desses combustíveis é diferente, a velocidade delas em um e no outro. A explosão de combustíveis, por exemplo, a explosão de gasolina dentro de um pistão de um carro, ocorre numa velocidade, numa intensidade diferente que ocorre, por exemplo, quando há a explosão de uma TNT, né? Trinitro tolueno, que gera uma explosão muito rápida e de uma intensidade bizarramente grande. E a comida na geladeira. Quando a gente coloca a comida na geladeira, basicamente o que a gente está querendo fazer é retardar o tempo em que as bactérias, os micro-organismos que estão ali vão estar realizando reações químicas para deteriorar aquele alimento. Basicamente, o que a gente quer é diminuir essa velocidade para que a gente possa consumir num período de tempo mais longo, correto? Então, vamos definir o que é velocidade de uma reação química. A velocidade de reação química ela pode ser observada tanto como a velocidade com que os reagentes são consumidos, ou a velocidade com que os produtos são formados. Então, se a gente observar uma reação de nitrogênio com hidrogênio formando amônia, a gente vai ter uma curva que vai mostrar a quantidade de amônia aumentando, que é o produto, e a quantidade de reagentes, ou seja, nitrogênio e hidrogênio, diminuindo. Ou seja, a velocidade média basicamente é variação da concentração de amônia dividido pelo tempo. Só que uma coisa que a gente precisa notar é que existe a estequiometria, certo? Ou seja, se a gente for fazer essa mesma reação aqui estequiometricamente correto, a gente vai ter que utilizar diferentes valores de concentração de produtos e vai obter diferentes valores de reagente. Por quê? Porque eles têm coeficientes estequiométricos diferentes entre eles. Então, se essa reação, por exemplo, ela vai levar 5 minutos, vamos supor que ela leve 5 minutos, a gente vai obter uma velocidade diferente para cada um desses componentes. Ou seja, o hidrogênio, ele vai reagir 30 mols por litro em 5 minutos, ou seja, vai dar 6 mol por litro minuto. Ou seja, isso é diferente, por exemplo, do que é do nitrogênio, diferente do que é do amônia. Aí você pensa, poxa, mas aí tá, eu vou ter 3 velocidades diferentes, como é que eu lido com isso, né? Simples, você vai normalizar em relação à estequiometria da reação. Ou seja, você basicamente vai dividir a velocidade pela estequiometria de cada um dos componentes. Por exemplo, no caso do nitrogênio é 1, você vai dividir por 1. No caso do hidrogênio, você vai dividir a velocidade por 3. E no caso da amônia, você vai dividir por 2. Se você observar, nesse momento, todos os valores são iguais. Por que isso é importante, né? Isso é importante porque a velocidade de todos os componentes tem que ser igual do ponto de vista estequiométrico. Por quê?
Porque não há formação de um componente do zero. Um componente se transforma em outro. Ou seja, a você vai ter um número de moléculas de nitrogênio, e esse número de moléculas de nitrogênio vai estar do outro lado da equação na forma dos produtos, certo? A não ser que ele esteja em excesso e não participe da reação. Mas se a gente tiver uma reação em que todos os produtos, todos os reagentes forem utilizados, todas aquelas moléculas que estão ali dos reagentes vão se tornar produtos. Então é interessante que seja a mesma velocidade, porque isso nos indica, olha, a velocidade normalizada para todos os componentes tem que ser a mesma. Por quê? Porque a gente tem que manter a quantidade de moléculas. A quantidade de moléculas tem que ser constante, tá certo? Então vamos fazer dois exercícios resolvidos rapidinho. O exercício número 1, num dado meio onde ocorre a reação, observou-se a seguinte variação da concentração do N2O5 em função do tempo. Calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Bom, para calcular a velocidade média, nesse caso, a gente vai ver só a variação de N2O5 nesse intervalo de tempo. Ou seja, a variação de N2O5 nesse intervalo de tempo foi de 0,200 para 0,180. Ou seja, a gente vai sempre utilizar final menos inicial. Então, 0,180 menos 0,200 dividido pelo tempo. 300 segundos menos 180. Note que a gente utilizou um sinal negativo aqui. Por que negativo, gente? Porque ele é um reagente. Quando ele é um reagente, ele está diminuindo a sua concentração, tá certo? Então, como ele está diminuindo a sua concentração, a gente vai obter, a gente vai ter que colocar esse sinal negativo, certo? No final das contas, a gente obtém um valor de velocidade positivo, entendeu? A gente considera positivo porque a velocidade tem que ser a mesma entre todos os reagentes. Outra equação que a gente vai fazer é amônia é um produto básico para a fabricação de fertilizantes. Ela é produzida cataliticamente em altas pressões pelo processo Haber, conforme a equação a seguir. Se a velocidade de produção de amônia foi medida como 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro segundo, qual a velocidade do nitrogênio? Olha, a gente pode tanto utilizar essa equação, certo? A gente vai ter velocidade média é igual a nitrogênio, que é igual a amônia, tá certo? Ou seja, no final das contas, a gente vai ter variação do nitrogênio sobre o tempo é igual a igual a velocidade média. Só que a gente pode usar também uma regra de 3, se vocês pensarem. Se duas moléculas de amônia são formadas a uma velocidade de 2 vezes 10 a menos 4, uma molécula de nitrogênio vai reagir em que velocidade? E é basicamente isso. Se você realizar essa regra de 3, você vai ver que a resposta vai ser a alternativa A. Por quê? Porque vai ser 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro segundo. A mesma coisa ia ser encontrada se a gente jogasse nessa fórmula da velocidade média. Tá? E como reações ocorrem? Existem várias coisas que influenciam em como reações ocorrem. Quando a gente tem moléculas reagindo uma com as outras, quando a gente tem moléculas se batendo, quando a gente tem moléculas fazendo todo o seu movimento, o que vai acontecer? As reações vão ocorrer desde que exista o contato de uma maneira eficaz entre os reagentes. Então, vamos supor, se você tem, digamos assim, dois líquidos que tem só uma interface de contato entre eles, e esses líquidos reagem entre si. Pô, isso vai acontecer uma reação, e essa reação vai, digamos assim, percorrer essa interface. No entanto, agora imagine que vocês misturem esses dois líquidos e agite os dois líquidos juntos. Eles vão reagir muito mais rápido. Por quê? Porque nesse segundo caso, as moléculas deles vão estar em contato muito íntimo uma com as outras, tá certo? Outra coisa que é muito importante é a afinidade química. Existem elementos químicos que simplesmente não vão reagir uns com os outros. Por exemplo, os gases nobres, se você jogar um gás nobre, não importa
com que você vai colocar o gás nobre, ele não vai reagir, porque ele não tem afinidade química com outros elementos. A frequência de choques. A frequência de choques ela é muito importante. Quanto mais choque entre moléculas você tem, mais chance de você obter a reação entre essas duas moléculas, certo? Isso é um pouco lógico. A energia do choque, ou a violência dos choques. Imagina que você vai ter dois elementos químicos batendo, entrando em contato um com o outro muita velocidade. Isso vai aumentar a chance deles reagirem entre si e formar a molécula dos produtos. E outra coisa que é importante é a orientação das moléculas. Vamos supor que você vai ter um choque que vai bater as moléculas de frente uma com a outra. A violência dessa molécula vai ser muito maior que um choque que vai bater obliquamente, que só vai para cá. Isso tem uma chance muito menor de causar, de gerar a reação, certo? Então, gente, aqui explica mais ou menos o que acontece. No caso do hidrogênio com iodo, a gente vai ter uma molécula de hidrogênio e uma molécula de iodo se aproximando com bastante velocidade. Ao se chocarem violentamente, elas começam a interagir entre si e, ao se afastarem, as moléculas são produzidas, digamos assim, as moléculas reagem e são produzidas duas moléculas diferentes do que tinha no início, certo? Então vamos lá. Considere duas fogueiras representadas abaixo, lado a lado, com o mesmo tipo e quantidade de lenha. A rapidez da combustão da lenha será como? Bom, gente, olha do lado esquerdo. Do lado esquerdo você tem elas empilhadas uma em cima da outra. A fogueira, para ela pegar fogo, ela vai ter que reagir com ar. Só que como que o ar vai fazer para entrar bem nesse meio, nesses meios, nesses contatos entre as madeiras? Ou seja, ele vai ter dificuldade, se você perceber, ele vai ter dificuldade de entrar aqui no meio. Desse lado aqui não. Quando você monta uma fogueira dessa maneira, olha como é que tem vários vãos que permitem com que o ar passe tanto nessa direção, tanto que suba. Então, a gente vai perceber que o importante, nesse caso, vai ser a superfície de contato com o ar, certo? E a gente vai ver que a superfície de contato é maior na fogueira número 2. Então, basicamente, a resposta dessa pergunta é letra E. A rapidez da combustão da lenha será maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar é maior, tá bom? Agora, o carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade? Bom, gente, aqui as opções são carvão em pedaços ou carvão pulverizado, ar atmosférico ou oxigênio puro e a temperatura. A gente sabe que quanto mais pulverizado, ou seja, quanto maior a superfície de contato tiver, mais rápida vai ser a equação, ou seja, a reação, perdão. Ou seja, a gente está procurando por carvão pulverizado, ou seja, ou a B ou a D. No comburente, é importante que o comburente seja o mais concentrado possível. O que é mais concentrado? O oxigênio no ar atmosférico ou o oxigênio puro? O oxigênio puro, certo? Então a gente já sabe que é a letra D, porque carvão pulverizado e oxigênio puro só tem nessa alternativa. E por último, a temperatura, a gente sabe que quanto maior a temperatura, por que quanto maior a temperatura? Uma maior temperatura significa uma maior agitação de moléculas, maior frequência, maior violência nos choques. Então, o que acontece? Você vai favorecer a velocidade da reação. Dessa forma, a resposta correta é a alternativa D. E como influenciar a cinética química, né? Ou seja, como aumentar ou diminuir a cinética química? A gente tem algumas, digamos assim, algumas circunstâncias que aumentam ou diminuem a velocidade das reações. Uma delas, e uma das mais importantes, é a temperatura. O aumento da temperatura, ela sempre aumenta a velocidade da reação, tá? Sempre aumenta. E é importante notar que não é um aumento de uma forma linear. Existia uma regra que era aumentar em 10 graus uma reação significava dobrar a velocidade da reação, só que essa regra já caiu por terra. Mas mesmo assim, é esperado que se você aumente a temperatura, vai haver um aumento não linear, um aumento exponencial da velocidade da reação, tá certo? Outra coisa que é muito importante com relação à temperatura
é que, lembra quando a gente conversou na aula de entalpia e termoquímica, que reações exotérmicas elas tendem a ser, qual que é o nome da palavra? Desculpa, me fugiu a palavra agora. Elas tendem a ser espontâneas, enquanto reações endotérmicas elas não tendem a ser espontâneas, ou seja, precisa receber energia. Então, o que acontece é que existe uma coisa chamada energia de ativação, que é a energia mínima que as moléculas devem possuir para reagir. Ou seja, digamos assim, é como se fosse a velocidade mínima que as moléculas precisam ter para gerar uma colisão que vai ser efetiva, para gerar uma colisão que vai formar o produto. Num gráfico desses de entalpia, a energia de ativação ela é vista como uma subida da, na, digamos assim, na energia que vai precisar ser dado para a equação. Só que vocês vão me perguntar, poxa, mas aumenta tanto assim? Sim, você precisa aumentar o nível de energia para entrar num estado que é chamado de complexo ativado, que somente aí será realizada, digamos assim, a reação. Só que o que isso significa para a gente, né? Isso tem algumas implicações. Quanto maior a energia de ativação, mais difícil vai ser de ocorrer a reação. Por quê? Se você tem uma reação que tem muita energia de ativação, isso significa que você precisa dar uma energia inicial muito grande para que aquela reação ocorra, certo? Isso, por um lado, é ruim, claro, se você tem uma reação química numa indústria que você quer produzir alguma coisa e quanto mais se produzir, mais dinheiro você vai ganhar. Bom, se você precisa dar muita energia para realizar aquela produção, isso não é uma coisa muito vantajosa. No entanto, ter a energia de ativação é muito importante para diversos outros aspectos. Pensa o seguinte, a energia de ativação do carvão é alta, ela não é muito baixa. Então isso faz com que haja um impedimento que o carvão entre em combustão espontânea, simplesmente dentro do saco, por exemplo. A mesma coisa a gente pode dizer de gás de cozinha. Gás de cozinha, ele reage com o gás oxigênio. Só que ele precisa de uma energia de ativação para que inicie a chama. Se essa energia de ativação não existir, ele não vai começar. O que isso significa? Significa que se a energia de ativação fosse mais baixa, era possível você simplesmente ligar a boca do fogão e ela já começa a pegar fogo, já começa a sair o fogo ali sem nem precisar da faísca. Por um lado, isso seria legal, porque não precisaria da faísca, mas por outro, isso é muito perigoso, porque as coisas poderiam simplesmente pegar fogo por si só, sozinhas, certo? Outro ponto que é bastante importante é que se a gente comparar duas reações químicas semelhantes, a que tiver menor energia de ativação tende a ser mais rápida, tá certo? Então, se a gente observar essas duas equações aqui do hidrogênio e do flúor formando ácido fluorídrico e do hidrogênio e do cloro formando ácido clorídrico, a gente vê que a energia de ativação da formação do ácido clorídrico é maior do que a do ácido fluorídrico, ou seja, essa reação aqui vai ser mais difícil de ser realizada do que essa, tá certo? E só uma coisa que eu gostaria de pontuar antes da gente passar, é só que, apesar desse aumento, ele não influencia no ΔH da reação, certo? Por quê? Porque você sobe, você precisa dar energia, só que depois você é recompensado com essa queda enorme, ou seja, você perde essa energia que você sobe, ou seja, essa energia é liberada. Então, o ΔH de uma reação, ela continua sendo o dos produtos menos do reagente, tá? Sempre lembre-se disso. A energia de ativação não altera a variação de entropia de uma reação, tá bom? Isso é muito importante. Tem outras coisas que influenciam a cinética química, que é a eletricidade, por exemplo. Para você botar fogo em hidrogênio, você precisa de uma faísca elétrica, a mesma coisa acontece com gás de cozinha. E outra coisa é a luz, né? Por exemplo, a fotossíntese, ela só ocorre na presença da luz, certo? Então, sem a luz não ocorre essa, essa reação. Então, como a gente pode ver, toda forma de energia influencia a cinética química, tá certo? Então vamos para mais dois exercícios. Primeiro, quando se observa que a velocidade de uma reação é maior em um comprimento efervescente usado no combate à azia? A.
Quando a gente coloca ele inteiro em água que está a temperatura de 6 graus, bom, a temperatura está bem baixa, então provavelmente não. Além disso, o comprimido está inteiro, ou seja, inteiro é mais devagar do que se ele tivesse pulverizado. Então, essa alternativa provavelmente não é correta. B, quando pulverizado em água a 45 graus, isso vai aumentar bastante a velocidade. C, quando colocado inteiro em água a 45 graus, a temperatura está alta, no entanto, o comprimido está inteiro. Na letra B, ele está pulverizado, ou seja, vai ser mais rápido. Quando pulverizado em água a 6 graus, não, por causa da temperatura baixa. E quando colocado inteiro em água que esteja a 25 graus Celsius, não também. A resposta vai ser letra B, por causa da maior temperatura e do maior contato, né, superfície de contato entre a água e o comprimido. Isso, na realidade, é uma atividade bastante interessante de vocês fazerem. Se vocês tiverem um Eno Guaraná e jogar na água ele inteiro, quebra ele no meio, aí uma parte você joga na água, a outra você quebra ele e joga também num outro copo. Você vai ver que o copo que o Eno Guaraná está quebrado, desculpa, essa aula não é patrocinada pelo Eno Guaraná, tá? É só uma metonímia que eu estou usando. Mas o que não, o que estiver quebrado, que estiver pulverizado, vai enfervecer mais rápido. E outro exercício. Observe o gráfico e escolha a alternativa correta. Nesse gráfico, a gente está vendo o que, gente? X, Y são os produtos, são os reagentes, perdão. Z é o produto. Aqui até aqui vai ser o ΔH da reação, ou seja, o ΔH vai ser de 10, porque é o H final, a energia final, menos a energia inicial. E aqui vai ser, digamos assim, esse cucuruto aqui, cucuruco, não sei, vai ser a energia de ativação, tá certo? Então, vamos lá. 42 quilocalorias é a energia liberada na reação? Não. A energia liberada de Z até XY vai ser final, 10, menos inicial, 30. Ou seja, vai ser liberado 20 quilocalorias. Essa está errada. 30 quilocalorias é a energia do complexo ativado? Não. A energia do complexo ativado vai ocorrer quando estiver em 42 quilocalorias, tá certo? 12 quilocalorias é a energia absorvida na reação XY para Z? Não. Energia final menos energia inicial são 20 quilocalorias, tá certo? E por último, 32 quilocalorias é a energia de ativação para a reação? Sim, a energia de ativação vai ser a energia do início até o cucuruto, até a energia do complexo ativado. 42 menos 10, 32 quilocalorias. Então, alternativa D. Tá certo? E agora a gente vai falar de uma coisa que é bastante interessante, bastante importante, que é bem cobrado no vestibular. Como a concentração dos reagentes influencia na velocidade de uma reação? A gente sabe, né, que isso existe, né? Por exemplo, se você tem, por exemplo, aqui lenha, que é basicamente C, carbono, né? E oxigênio para formar CO2. O que vocês acham que aconteceria se a gente tivesse um ar mais concentrado de oxigênio ou menos concentrado de oxigênio? Isso já foi até falado agora há pouco. Se a gente tiver mais concentração de oxigênio, a gente vai aumentar a velocidade dessa reação. Se a gente tiver menos quantidade de oxigênio, a gente vai diminuir a velocidade dessa reação, tá certo? E aí, alguns cientistas estudaram como funciona a cinética química e eles começaram a fazer experimentos. Por exemplo, inicialmente, para fazer essa reação do ácido iodídrico, ele modificou primeiro a quantidade, ou seja, a concentração de iodo na reação. Então, ele dobrou a quantidade de iodo na reação e manteve constante a quantidade de hidrogênio. E o que ele notou? Que dobrou a velocidade da reação. Depois, ele dobrou a quantidade de hidrogênio e manteve a quantidade de iodo constante. E ele também notou que dobrou a velocidade da equação. Então, matematicamente, isso pode ser escrito como a velocidade de uma reação é igual a uma constante vezes a concentração do hidrogênio
vezes a concentração do iodo. Ou seja, se a gente dobrar a concentração do hidrogênio, perdão, a gente vai ter 2 vezes a velocidade. Se a gente dobrar a concentração do iodo, também vai multiplicar a velocidade por 2. E isso pode ser observado, por exemplo, nesse esqueminha. Vamos supor que a gente só tenha uma molécula de hidrogênio e uma molécula de iodo, certo? E eles vão se bater. Se vocês observarem e aumentar a quantidade de iodo, vocês vão ver que existem 2 caminhos para essa reação. 2 caminhos no sentido, existem 2 chances da molécula de iodo bater no de hidrogênio e formar o produto. Ou seja, aumenta a chance de formar o produto, certo? Agora, se a gente colocar 2 moléculas de hidrogênio também, a gente vai ver que tem 4 caminhos. Então, isso a gente percebe que, aumentando a quantidade dos reagentes, a gente vai ter maior probabilidade de choque e maior probabilidade de formar uma outra molécula. E se vocês notarem, isso faz com que haja um aumento da velocidade da reação, certo? Outro caso que ele usou, ele fez o NO reagir com hidrogênio para formar N2O e H2O. A mesma coisa que ele fez, ele dobrou a quantidade de hidrogênio, mantendo a quantidade do monóxido de nitrogênio constante, ele viu que dobrou a velocidade da reação. Agora, dobrando a concentração do monóxido de nitrogênio e mantendo constante a concentração do hidrogênio, ele notou que quadriplicou a velocidade da reação. O que isso significa? Que o nitrogênio ele aumentou a velocidade quadraticamente com o aumento da sua concentração. Por quê? Por conta do seu coeficiente estequiométrico, tá certo? Por quê? Porque quando você tiver a reação, você vai e você aumentar o nitrogênio, você vai aumentar muito mais a quantidade de moléculas de monóxido de nitrogênio. Isso faz com que haja uma possibilidade muito maior de colisões que formam produtos, tá certo? Então, se vocês observarem, a nova equação vai ser V igual a uma constante, não se preocupem muito com a constante agora, vezes a concentração do monóxido de nitrogênio ao quadrado vezes hidrogênio. Isso é uma fórmula geral, certo? A gente vai ter uma fórmula geral em que a velocidade vai ser igual a K, concentração A elevado a M, vezes concentração B elevado a N, onde M vai ser o mesmo coeficiente do A, tá certo? E o N vai ser o mesmo coeficiente do B. Isso ocorre para quase todas as reações. Tem uma ou outra reação que não ocorre isso, mas se tiver algum exercício que vai falar dessas exceções, vocês vão conseguir ver pelo enunciado, tá certo? E outra coisa que é bem importante, muitas reações elas possuem etapas rápidas e lentas. O que vocês acham? O que vai importar nessa equação para determinar a sua velocidade? A etapa rápida ou a etapa lenta? Pensa um pouquinho. A resposta é a etapa lenta. Por quê? Porque a etapa rápida, na maioria das vezes, é tão rápida que ela não importa, sabe? Ela é tão rápida que ela só passou. Só que a etapa lenta é a etapa que, digamos assim, cria um problema para você. Você quer melhorar a etapa mais lenta do processo. Então, você tem que observar somente a etapa lenta. Você dá prioridade para a etapa lenta, porque a etapa rápida, ela simplesmente acontece, digamos assim, num piscar de olhos. Enquanto a etapa lenta, ela precisa que você, de alguma forma, tente aumentar essa velocidade. Nesse caso, você vai utilizar somente, para determinar a velocidade, a equação da etapa lenta. Tá certo? Outras duas definições que a gente vai ver agora rapidinho é a ordem e a molecularidade da reação. A ordem, por algum motivo, tá. A ordem de uma reação representa a soma dos expoentes da fórmula da velocidade. Ou seja, essa equação é de ordem 2, essa equação também é de ordem 2, porque aqui o expoente é 1 e aqui é 1, somando 1 com 1 dá 2, e essa equação é de ordem 3, 1 mais 2, 3. E a molecularidade é o número de moléculas que se chocam em cada reação. No caso dessa equação, a gente tem 2 moléculas que se chocam, ou seja, molecularidade 2, tá certo? Vamos para o exercício resolvido. Na transformação de monóxido de carbono com oxigênio para formar gás carbônico, que se processa em uma única etapa,
a constante de velocidade é igual a 0,5 litro por mol minuto. Quando as concentrações de monóxido de carbono e oxigênio forem 2 e 1 mol por litro, a velocidade da reação é... Bom, gente, ele está falando que, para essa equação, o K, ou seja, a constante, vai ser de 0,5 litro por mol minuto, tá certo? E ele está falando que a concentração do monóxido de carbono é 2 e do oxigênio é 1. Se a gente observar a fórmula, a equação, a reação, a equação química, a nossa fórmula vai ser velocidade é igual a uma constante vezes a concentração do monóxido ao quadrado vezes o oxigênio. Realizando essa conta, V é igual a 0,5 vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 1, que no final das contas vai dar 2. Alternativa C. Agora vamos para uma outra reação. Considerando essa reação de M com N formando O, observa-se experimentalmente que, dobrando-se a concentração de N, a velocidade de formação de O quadruplica. E dobrando-se a concentração de M, a velocidade não é afetada. O que isso significa? Isso significa que a velocidade não depende de M e depende quadraticamente de N. Ou seja, a resposta correta vai ser velocidade é igual a constante vezes o N ao quadrado. Resposta correta... Opa, coloquei... desculpa. A resposta correta é a letra B, tá? Eu vou consertar isso aqui, mas é a letra B. Foi desatenção minha quando eu estava realizando a aula, perdão. E agora, por último, a gente vai falar de catalisadores. Catalisadores são bastante interessantes porque o que são? Eles são basicamente substâncias que aumentam a velocidade da reação química sem serem consumidos, tá certo? Existem vários catalisadores na indústria e existem catalisadores nos nossos corpos. Sim, a gente tem vários catalisadores dentro das nossas células. Esses catalisadores são chamados de enzimas. As suas enzimas, que são na maioria proteicas, são proteínas, elas são basicamente catalisadores dentro das nossas células. Eles fazem com que certas reações que seriam muito difíceis de ocorrerem, mesmo que sejam equações, né, termodinamicamente favoráveis, ou seja, reações exotérmicas, eles fazem com que essas reações que são muito difíceis, porque requerem uma energia de ativação muito alta, eles aceleram essas equações e são basicamente as enzimas que fazem com que nós sejamos capazes de viver, tá? Isso é realmente impressionante, tá? E assim, existem duas maneiras pela qual a catálise pode ocorrer. Ela pode ocorrer pela formação de um composto intermediário, ou seja, vamos supor, a gente tem dois SO2, dióxido de enxofre, reagindo com oxigênio, formando dois trióxidos de enxofre. Essa é uma equação lenta. Entretanto, se você adicionar monóxido de nitrogênio, essa equação vai se dividir em duas equações, havendo uma reação do monóxido de nitrogênio com o oxigênio, formando NO2, e depois havendo a reação do NO2 com o SO2, formando SO3. Se vocês fizerem, formando SO3 e monóxido de nitrogênio. Se vocês fizerem a equação global, vocês vão ver que é a mesma equação daqui de dentro, daqui do começo. A gente usa o monóxido de nitrogênio, mas ele é obtido no final, fazendo com que ele não seja consumido. E mais interessante, essas duas equações são muito mais rápidas do que a primeira, tá certo? E outra forma que ocorre é a adsorção de reagentes. Por exemplo, se você utilizar a decomposição do ácido hidrídrico a 500 graus Celsius e com platina como catalisador, platina no caso pulverizada, a gente vai obter a sua decomposição. E como isso ocorre? Isso ocorre porque a platina pulverizada ela vai formar como se fossem umas ranhuras. E a platina ela é um metal de transição, ou seja, ele vai tender a tanto atrair a nuvem eletrônica do hidrogênio quanto do iodo. Isso faz com que o iodo e o hidrogênio ficam mais próximos um do outro e tenham uma capacidade maior
de reagir. Então, se vocês observarem a estrutura, existem algumas ranhurinhas aqui, alguns aclives, e nessas pontinhas são chamados de pontos ativos. São pontos em que você tende a ter uma maior facilidade por conta do contato entre esses dois reagentes. Esses dois reagentes não, né, no caso, entre esses dois... entre esses dois... esses dois átomos, perdão. E assim, por último, como é que funciona um catalisador, né? Porque beleza, a gente viu ali que funciona daquelas maneiras, mas o que isso significa de forma termodinamicamente? Isso significa que ele diminui a energia de ativação. Só isso. Ele vai diminuir a energia de ativação. E diminuindo a energia de ativação, ele vai aumentar a velocidade. Se vocês observarem aqui, sem o catalisador, a gente tem uma energia de ativação mais alta do que com o catalisador. Consequentemente, com o catalisador, a gente vai ter uma velocidade de reação mais alta. No entanto, percebam, isso é muito importante. Tá? Eu acho que eu vou até falar no próximo slide, mas eu vou falar 2 vezes porque vocês têm que ter isso em mente. Ao utilizar um catalisador, você não modifica a entalpia da reação. Ou seja, a entalpia ela vai começar com uma energia e vai terminar com a mesma energia. Você vai modificar somente a energia do complexo ativado. Você vai diminuir só a energia de ativação. A entalpia da reação continua a mesma. E outro ponto que é muito importante, você não vai conseguir formar mais produto no final das contas. Você vai produzir produtos rapidamente, tá certo? Então, se vocês observarem, essa, essa reação, ela acaba tanto com o catalisador quanto sem o catalisador no mesmo patamar de quantidade de produtos. Ou seja, não aumenta a eficiência, não aumenta a eficiência da reação, ele aumenta a eficiência da produção, a velocidade da produção. No entanto, a quantidade de produto, no final das contas, tipo, se você esperar tempo até acabar os reagentes, vai ser a mesma quantidade, tá certo? Gravem isso. E agora, umas considerações, que são isso que eu acabei de falar. O catalisador não influencia na entalpia da reação. O catalisador ele age tanto na reação direta quanto na sua reação inversa. Ou seja, se você tem uma equação que pode ir, tanto ir na direção dos produtos como voltar na reação dos reagentes, o catalisador vai agir em ambas as direções, tá certo? E o catalisador não altera o rendimento da reação, ou seja, você vai obter a mesma quantidade de produtos se você deixar a reação ir até o infinito. O que muda é a velocidade, tá certo? Então vamos rapidamente para os últimos 2 exercícios do dia. E esse eu acho que é o último slide. Para responder à questão abaixo, relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam a velocidade dos mesmos, mencionados na coluna 2. Coluna 1. 1. Queimadas se alastrando rapidamente quando está ventando. Por que isso acontece? Porque o vento está trazendo oxigênio, ou seja, você está aumentando a concentração de oxigênio dentro dali. Ou seja, a gente vai relacionar o 1 com a letra C. Conservação dos alimentos no refrigerador. Por que isso acontece? Porque você diminui a temperatura, ou seja, 2D. Efervescência de água oxigenada na higiene de ferimentos. Isso ocorre por conta de um catalisador. A gente tem uma enzima dentro do nosso corpo que ele, dentro dos nossos peroxissomos, inclusive, que ele faz com que a água oxigenada seja decomposta em água e oxigênio. Isso ocorre porque a água oxigenada ela é bem tóxica para os nossos tecidos, tá? Então a gente vai relacionar a 3 com a letra B. E lascas de madeira queimando mais rapidamente do que uma tora de madeira. Isso por causa da superfície de contato. Ou seja, 1C, 2D, 3B, 4A. Alternativa correta, a letra A. E por último, uma solução aquosa de água oxigenada decompôs-se a temperatura e pressão ambientes na presença do catalisador cloreto de ferro, formando água e gás oxigênio. Verificou-se, então, que o volume de oxigênio formado variava conforme mostrado no gráfico ao lado. Considerando-se a cinética dessa equação,
É incorreto afirmar que a rapidez dessa reação diminui à medida que a concentração do H2O2 diminui. Essa alternativa está correta, certo? Se você diminui, se você vê aqui, a velocidade está diminuindo. Por quê? Porque a concentração de água oxigenada está diminuindo e daí você forma menos água oxigenada. Letra A está correta. Letra B. O volume de oxigênio produzido até 10 minutos seria menor na ausência de catalisador? Sim. Até 10 minutos, provavelmente você teria formado menos O2. Por quê? Porque o catalisador acelera a reação. C. A rapidez de formação de oxigênio diminui à medida que o tempo passa? Sim, também, certo? Você está formando menos oxigênio porque você tem uma concentração menor de água oxigenada, tá certo? E por último, a quantidade de água oxigenada decomposta por minuto durante o experimento é constante? Não. Se fosse constante, seria uma reta linear. Entretanto, é uma reta que ela varia ao longo do tempo, diminui conforme vai se gastando a água oxigenada. Logo, a alternativa incorreta é a letra D. Tá certo? E pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham entendido, prestado atenção e que vocês possam fazer bastante exercícios disso e gabaritar no vestibular. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.